Bom, bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar falando de conexão e eu vou passar umas boas aulas aí falando de conexão, porque particularmente eu demorei um tanto de tempo a compreender bem a relação entre conexão, derivada. Eu me confundia bastante nessas ideias, então talvez vocês não se confundam, mas eu acho importante deixar claro como é que funciona a ideia de conexão e derivada numa variedade. A última coisa que eu falei na aula passada, eu tentei deixar claro que se a gente tem as componentes de um vetor, por exemplo, num sistema de coordenadas e em outro sistema de coordenadas, a derivada parcial do vetor AMI no sistema de coordenadas xmi não é a transformação que a gente poderia esperar se fosse um objeto tensorial. Seria dxmi, dxrho, dx sigma, dx nilinha, dρ a sigma, dρ x, não, sigma não, rho, dρ x sigma. Eu esperaria não. Se fosse um objeto tensorial, a derivada parcial se comportaria dessa forma, mas ela não se comporta, né? Ela é, na verdade, esse termo mais um outro termo que é linear em A. Mas isso aqui eu estou tratando de componentes. Isso aqui é uma forma que costuma ser utilizada, principalmente pelos livros, para motivar a ideia de que numa variedade... Eu perdi o foco? Não, ainda estou com foco. Uma variedade, a derivada comum, a derivada parcial, não é a derivada correta para construir objetos tensoriais. Certo? E a gente vai precisar de uma conexão. Na verdade, essa conexão, vou escrever aqui como... Esse aqui é sigma, né? Gama, sempre confundo letra grega. Gama. Essa conexão, ela existe mesmo em espaços planos. Se a gente usar um sistema de coordenadas que não seja o cartesiano, como por exemplo o sistema esférico, você vai ter uma conexão aqui. Então, a gente, para começar, não entra no critério se o espaço é curvo ou ele é plano. Quem vai dizer isso não é a conexão, vai ser outros objetos que vão ser os tensores de curvatura. A diferença é que no espaço plano, isso a gente vai ver mais para frente, eu sempre vou poder achar um sistema de coordenadas que cubra todo o espaço, onde essa conexão possa ser zerada. Se meu espaço for curvo, eu não vou poder fazer isso, certo? Então, a princípio, o espaço pode ser plano ou o espaço pode ser curvo. A gente não entra nesse critério da curvatura da variedade. Existe uma variedade e eu vou inserir uma conexão. Para quem já viu relatividade, gravitação, relatividade geral, e já conhece o símbolo de Kristófel, sabe que a conexão vai derivar da métrica. Então, se eu inserir a métrica, eu já ganho uma conexão. Mas isso não é sempre verdade. Isso só acontece em variedades do tipo métrica, variedades ditas riemannianas ou lorentzianas. Às vezes você tem conexão que você não basta só a métrica, você tem que ter mais elementos. Ou às vezes você tem conexão que não tem nada a ver com a métrica. A princípio são objetos diferentes. A princípio você tem uma variedade M e você tem uma métrica
que vai medir distância, vai falar sobre a causalidade do espaço-tempo, se for o caso de um espaço-tempo, vai permitir você fazer mapas entre vetores e covetores. A métrica tem seu papel. E por outro lado, tem uma conexão, que eu vou chamar de gama. A conexão tem um papel único, certo? A conexão, ela vai te dar um mapa entre tensores no ponto P, ou vetores ou covetores que seja, da variedade, para tensores do ponto X, por exemplo, no ponto X', ou P aqui. Então ele é esse mapa. O papel da conexão é esse, certo? Para que a gente quer a conexão? A gente quer a conexão para poder definir derivadas. Por que a gente quer definir derivadas? Porque a gente vai trabalhar com física. A gente quer escrever equações diferenciais. Se a gente quer escrever equações diferenciais são equações envolvendo derivadas de tensores. Então a ideia é essa: insiro conexões para poder comparar como é que um tensor está se modificando ao passar do ponto X para o ponto X'. Certo? Eu tenho um campo tensorial, por exemplo. Esse campo tensorial tem um tensor definido em X, um tensor definido em X'. E eu quero poder comparar os dois. Eu quero poder pegar X e transportar de alguma forma para X' e comparar com o tensor que está definido já em X' via o campo tensorial. Ok? Então, novamente, conexão, pega um objeto em X, leva até X'. E aí eu posso comparar o objeto que eu levei com o objeto que já estava lá. Ou trazer de X' para X. Tanto faz. Certo? Como é que eu vou escrever a derivada? Só esquematizar aqui. De um tensor qualquer A no espaço-tempo. O que é a derivada? A derivada vai ser o limite da diferença entre A. Vou botar bem assim: A em P menos A em Q sobre alguma coisa. Limite onde se alguma coisa tende a zero. Fica muito pequeno. Só esquematizando. O que isso vai ser alguma coisa? Como é que a gente vai construir isso? Bom, primeiro a gente tem que ter uma forma de ligar P e Q. Certo? Como é que a gente liga P e Q? A gente liga usando uma curva. Então eu tenho uma variedade e eu tenho uma curva ligando P, Q. Curva, né? Curva, a gente tem aqui um parâmetro que eu vou chamar de T. Então isso aqui é um sigma de T. Tá, já melhorou, agora já pode definir melhor. O que vai ser minha derivada? Vai ser o limite, certo? Quando ΔT tende a zero, eu quero pegar dois pontos bem próximos do meu tensor em sigma, gama. Eu erro muito letra grega, eu penso uma coisa e falo outra. Gama de T mais ΔT menos o tensor em gama de T
sobre ΔT. Essa aqui vai ser o que a gente chama de derivada de A em relação, botar um dt. Então, eu sempre tenho que falar de uma curva? Sim. Tem que sempre especificar a curva. Mas geralmente a gente não trabalha com a curva. Por quê? Como é um limite, então Q é muito perto de P, essa curva na verdade vai ser uma reta. Então eu posso trabalhar com um vetor tangente gerado por essa curva em P. Então eu posso pensar a minha derivada em relação, vou botar aqui T, e aí eu não vou precisar falar de um parâmetro, mas vou deixar o parâmetro só por aqui, como vou usar outro símbolo, uma derivada numa direção, que é a direção do vetor tangente x, né? X é o vetor tangente dessa curva gama no ponto P do meu objeto A. E aí é uma outra forma de escrever a derivada. Certo? Que é chamada também de derivada covariante. Ok? Certo. Em componente, já me adiantando, para quem já viu isso, o que isso aqui vai ser? Vamos dizer que eu tenho um sistema de coordenadas x', e aí eu estou usando esse x aqui é vetor, tá? Vou botar U para não confundir. Vou botar U, direção do vetor U. Eu tenho um sistema de coordenadas x'. Essa derivada aqui em componente vai ser o que? Vai ser 1μ dρμ, que diz a minha direção do vetor U, do tensor A. E aí depende do que seja, né? Se for um vetor, é ANI. E esse aqui vai ser a minha componente da derivada do vetor ANI, do vetor A, componente derivada do vetor A na direção do vetor, não, do tensor, porque do vetor no caso, porque eu escolhi um vetor, né? Na direção do vetor U. Vou botar aqui seta. Então ela é a componente da derivada. Ela é a componente, porque eu tenho um ni, da derivada do vetor A na direção do vetor U. Certo? Vai ser isso aqui. Ni. Tá? Se eu não quiser escrever a componente, eu tenho que somar. Eu tenho que botar aqui que eu vou somar em todas as componentes. Geralmente a gente usa, e aqui, desculpa, aqui, perdão, para não confundir, eu tenho que botar o nabla também. Então, vou escrever aqui de novo. A derivada na direção do vetor U do tensor A vai ser U mi dρm, e aqui eu tenho que botar o tensor, certo? Se for um vetor, eu posso separar aqui e dizer que a componente ni, eita, tô botando errado, nabla, a componente ni vai ser ni, ok? No fundo esse ni
entra aqui. Vai ser o mi, de mi, ani. Para quem já viu, para quem não viu, podemos continuar. Ok. Então agora eu preciso definir conexão e derivada. Ok? Vamos. A conexão a princípio eu posso escolher a conexão que eu quero, tá? A conexão é arbitrária. A conexão, como eu falei, eu insiro por fora, eu insiro na mão, apesar que pode vir da métrica. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Veja só, eu tentei definir a derivada dessa forma aqui, mas veja o problema. A ideia é essa, é definir a derivada dessa forma aqui. Mas veja só, mesmo essa definição aqui que está correta do que eu quero, eu tenho um tensor num ponto P e um tensor num ponto Q. Então a minha conexão, ela tem que trazer esse tensor de Q até P para poder comparar com esse, né? Vamos dizer que isso aqui é P e isso aqui é Q. Então tem que levar de Q para P ou de P para Q. Então a conexão, ela vai entrar de alguma forma aqui. A conexão e a derivada, elas acabam formando um ente, e eu tenho que definir as coisas baseado nesse ente, né? Nessa dupla de conexão com derivada. E o que eu vou fazer é estabelecer requisitos para como a derivada vai funcionar, e a partir desses requisitos eu vou entender como é que eu introduzo a conexão na derivada, ok? Agora, qual conexão será? Isso é arbitrário, certo? O que os meus requisitos vão dizer é como introduzir a conexão aqui para que eu consiga construir uma derivada coerente, ok? Porém, a conexão em si continuará arbitrária, ok? Adiantando-me rapidamente, o que a gente vai voltar na próxima aula. A gente vai querer algumas propriedades. Basicamente é a seguinte: a minha derivada covariante na direção U, vou escrever aqui de novo, a minha derivada covariante na direção U de uma soma de tensores vai ser a derivada na direção U do tensor T mais a derivada na direção U do tensor S. Ou seja, eu preciso de linearidade. E minha segunda propriedade, vão ter outras, mas as outras não são tão importantes assim, no sentido de que são mais matemáticas. Essa aqui faz mais sentido, né? Linearidade. Que a derivada, botar aqui uma nem precisava, do produto tensorial tem que obedecer a regra de Leibniz. Fica a derivada em T cross S mais T, a derivada cross a derivada em U em S. Leibniz, certo? Essas duas são as principais propriedades, e a partir dessas duas propriedades e mais uma propriedade, eu acho, eu vou conseguir dizer como é que eu defino
a minha... Como é que eu entro com a conexão na derivada para que essas propriedades sejam satisfeitas, que é o que eu quero, né? Eu quero que uma derivada obedeça a regra de Leibniz e seja linear. Pela linearidade, a gente já vai ver que a derivada, e eu vou escrever em termos de componente aqui, só para quem está acostumado, D1 ani, vai ser a derivada comum mais um objeto que tem que ser linear em A, certo? E aí vai entrar as componentes do gama, que muita gente já viu, a sigma. Tem que ser dessa forma, porque tem que ser linear, ok? E aí Leibniz, a gente vai ver melhor quando nós pegarmos derivadas de tensores, porque tensores já são o produto tensorial entre dois vetores, o vetor e o covetor. Então a regra de Leibniz vai generalizar essa noção de derivada no vetor, usando basicamente eu chego nisso, ok? E usando 2 eu vou generalizar para tensores A, sigma, rho, gama, beta. Tudo bem? Então na próxima aula vamos começar a formalizar melhor essa ideia, mas eu espero que tenha ficado claro. Eu já falei várias vezes que existe a conexão, existe a derivada, e a ideia de conexão é fazer um mapa entre espaços vetoriais de pontos diferentes, espaços tensoriais de pontos diferentes, e a minha derivada, a ideia é que eu possa escrever equações diferenciais. Eu preciso de uma derivada que compare tensores no mesmo ponto. E a derivada covariante não funciona para isso. Então, até a próxima aula, vamos voltar com esse assunto.